Beleza? Splash Brothers do treinamento aqui, HE, Hélio Souza, Elias Souza, são irmãos. E os caras não estão treinando nada mais, nada menos que a Vancini e outra turma boa aí. Eu estou acompanhando os stories lá do Instagram, tem uma turminha pesada com vocês lá, hein? Tem no feminino, tem a Karen, campeã brasileira sub-23. Tem até o atleta de fora, o venezuelano Jonathan. Tem o pessoal da Vancini Team. Então tem uma galerinha aí, o Alisson Ferreira, que é tricampeão brasileiro. Vocês também treinam pau de rato, porque tem uns caras perna dura, né? Mário Roma também treina lá com vocês. Mário Roma, abraço, Mário. Para falar a verdade, assim, os atletas profissionais são somente o topo da pirâmide, né? A grande maioria são amadores, né? E nós também costumamos pedalar de vez em quando, né? Então, para estar junto com a gente, tem que ser pau de rato, né? Um pouquinho, a gente é um pouquinho também, né? Estamos aí com o pessoal, tanto nos treinos coletivos que a gente faz lá em São Paulo e distribuindo o treino aí pro pessoal pro resto do país. Tá, então vocês têm a parte de... Falando da assessoria agora, depois a gente volta para a prova. Assessoria vocês fazem em São Paulo, vocês ficam em São Paulo, capital? Em São Paulo, capital. Mas, olha, uma coisa que é bacana, que aconteceu, em princípio, naturalmente. Não foi programado. Foi assim, nós trabalhávamos com mais modalidades. Aí um dia esse cara aqui, ó, chegou e falou assim, já faz um tempinho, né? A gente não fala tanto do tempo, vai denunciar a idade, né? Apesar de meu irmão ser moderno, ter um cabelo bacana e tal. Depois ele vai fazer o jabá do cabeleireiro ali, ó. Cabeleireiro. Então, assim, ele falou assim, nós precisamos focar só no ciclismo. Eu bati o pé e falei, não, meu Deus, bacana a gente trabalhar com mais modalidades. Ele, não, ciclismo, olha o que eu tô te falando. E foi o que aconteceu. Porque naquela época ainda, assim, que a gente começou a trabalhar com treinamento de ciclismo. 2001, 2002. Você não via muitos técnicos, assim. Inclusive, quando a gente começou a treinar os atletas de elite, praticamente não tinha um histórico. Hoje em dia, se você pegar um atleta que hoje está na alta performance, está na elite, ele já tem um histórico de algum treinador ou outro, uma orientação, e naquela época não tinha. Não tinha mesmo. No ciclismo de estrada também, que a gente teve atletas da estrada e não tinha. Então foi assim, foi legal porque foi um aprendizado. Foi um aprendizado tanto da gente trazer toda aquela bagagem teórica e conversar com atletas que nunca tiveram contato com isso e produzir rendimento, produzir resultado. Então E aí, assim, dentro disso, e os atletas, lógico, resultados, Brasil afora, outras pessoas de outros estados começaram a nos procurar. Então, apesar da nossa sede ser em São Paulo, o que acontece? A gente acabou retendo a maior quantidade de pessoas de fora. Então, só para a gente resumir, em São Paulo, os treinos coletivos que vocês estavam falando, esses acontecem exclusivamente em São Paulo, mais planilha para o Brasil inteiro. Isso. Não só o Brasil, né? Tem o venezuelano lá e tal. Legal. E uma coisa que eu acho importante a gente dividir, assim, é essa questão do atleta profissional, do treinamento do atleta profissional e do treinamento do atleta amador. Porque às vezes a assessoria fica com o estigma de ser uma assessoria só de atleta de elite ou então só de atleta amador. Como é que vocês fazem para trabalhar essas duas coisas? Nós, assim, primeiro estamos tentando tirar um pouco esse estigma, porque quem não nos conhece um pouco mais profundo, tem esse estigma. Eles só trabalham com os atletas profissionais. A nossa base da nossa pirâmide são os atletas amadores. Só que, por um bom trabalho, a gente consegue ter bastante destaque com os atletas profissionais. E isso a gente sempre fez com os atletas amadores. E agora que a gente vem colocando um conceito mais aberto para os atletas amadores, né, terem um pouco desse estigma fora que nós só trabalhamos com os profissionais. E aí é legal que você está comentando a questão do atleta profissional, do atleta amador. Então muitas vezes até as pessoas confundem na questão assim,
eu quero andar igual aquele cara, então você acha que fazendo as mesmas coisas que ele está fazendo, você vai chegar. Então, assim, também tem todo um trabalho de, fora assim, da questão técnica, do treinamento, é o atleta entender o momento dele, né? O que assim, que nesse universo da bike, ele consegue a alta performance que ele busca, entendeu? Não necessariamente tendo que imitar um atleta profissional. Porque às vezes, muitas vezes, ele acaba até, em vez de melhorar, regredindo. E até coisa que nós estávamos conversando bastidores, tem um amador que quer pedalar, gosta de pedalar, que está junto com a galera, tudo, e tem aquele amador que ele tem, em termos de dedicação, igual o profissional. Só que ele trabalha, tem vida social, tudo, mas é um cara focado, resultado, rendimento, atleta amador, não vive do esporte, mas ele tem essa característica. Então são dois mundos. Dentro do amador a gente pode até dividir assim, né? Entre aqueles que buscam desempenho e aqueles que querem a bike como estilo de vida. Então, dentro dessa conversa de bastidores, a gente estava falando sobre alguns outros aspectos do treinamento, né? Nós tivemos o Hangout, quem não assistiu o Hangout que nós fizemos com a Vancini, assiste lá. E aí nesse Hangout ele falou muito sobre outras formas de se gerar a mesma potência ou de se ter a mesma eficiência, né? E o nosso papo na mesa ontem, a gente estava jantando, a gente terminou o jantar junto ali, girou muito em torno disso. Fala um pouquinho mais sobre isso, assim, explica um pouquinho que conceito é esse e como vocês acham que isso pode mexer não só na rotina de treino, mas no desempenho, principalmente dos atletas amadores, porque eu acho que eles são os maiores beneficiados, né? Lógico que o atleta profissional também é beneficiado com isso, mas eles, como eles estão todos muito próximos, as margens são muito pequenas, né? Sim, sim. Então acho que o amador acaba conseguindo ter um upgrade no pedal dele com umas técnicas mais simples e esse upgrade acaba sendo maior, né? O salto de performance dele. Olha que legal. Dias atrás eu estava lendo um estudo e ele falava o seguinte, né? Pegaram alguns atletas do cross country, e colocaram ele num percurso para analisar as cargas externas, né? A potência dele que eles faziam relacionado ao tempo. Então, por exemplo, chutar um número. Deu lá ao final de uma volta 300 watts de NP e o tempo 15 minutos. Esse mesmo atleta, ele foi analisado depois de colocar um sensor no freio. E esse sensor media a intensidade da frenagem e o tempo de frenagem. Após ele receber uma série de instruções, passar por várias vezes no trecho na pista, ele fazia os mesmos 15 minutos com uma wattagem menor, mas o que mudava? O tempo de frenagem dele era menor, a intensidade da frenagem era menor. Então, só por aí, assim, um aspecto único, assim, você não falou de treino, não mexeu em treino, já diferenciava o atleta, porque ele conseguia fazer com que as acelerações, a quebra dele... Ele desperdiçava menos energia, né? Exatamente, ele era mais eficiente só no aspecto de frenagem, não estou nem falando só de questão de pilotagem. Ele deixava de fazer uma freada muito brusca para depois ter que forçar demais, ele deixava fluir mais a bicicleta. Então, isso é um ponto que já coloca, por exemplo, a questão somente física um pouco longe dos holofotes, né? Porque quando você fala em preparação desportiva, você tem outros aspectos, físico, técnico, tático, emocional, psicológico, nutricional. Então, quando você soma tudo isso, assim, você vê assim que quebra-cabeça, você vai colocando lá o quebra-cabeça que é importante, você vê que cada uma delas vai ter importância. Então, o amador, muitas vezes, o que ele faz? Ele se preocupa com o detalhe, não com o que é principal. Então, lógico que o amador ele precisa ter, vamos supor, em termos de questão física, melhor que o profissional, porque ele não domina toda a técnica, ele não tem essa, talvez, sensibilidade para frear. Então, a parte física para ele é extremamente importante. Não que para o profissional não seja, porque chega uma hora que estão todos muito próximos fisicamente. E aí o que acontece? Assim, o amador faz o inverso, ele pensa muitas vezes no detalhe.
é o pneu, é o peso da bicicleta, é a cor o sabor do suplemento que eu tomo, sendo que não, eu falo, olha, presta atenção na parte física, presta atenção no aspecto de recuperação, coisa mais básica, mais simples para o amador, acaba sendo o principal. Verdade, isso daí faz grande diferença, né? A gente começa a perceber assim, que até mesmo como você falou o negócio dos watts, hoje em dia isso está muito, né? Tá bombando, vamos dizer assim, nos assuntos. Então, a principal assim, ferramenta do treino dele é esses números. E aí a gente cai, né, sempre nessa discussão. A gente termina o treino lá em São Paulo muitas vezes numa conversa, porque a gente entra em pelotão lá, então tem toda a dinâmica do treino e a gente compara tempo, a gente compara a intensidade, a gente começa a jogar outros valores para o cara refletir em cima daqueles números que ele está atingindo ou deixando de atingir. Entendeu? Então, assim, é extremamente importante ter um olhar mais crítico nesse sentido. E enfatizando que nós consideramos, assim, os medidores de potência a principal ferramenta para quem quer desempenho no ciclismo. Assim, de longe, disparado, A mais eficiente. a mais eficiente. Mas não assim. é a ferramenta que vai fazer o cara andar. Ele precisa saber interpretar aquele número. Isso. Por exemplo, assim, se fala assim, é diferencial um atleta profissional ter um medidor de potência? Hoje em dia não é diferencial, porque todos têm. Não quer dizer que a ferramenta é ruim, não. A partir do momento que eu tenho, você tem, eu tenho, se torna diferencial. Agora, a maneira como você colhe aqueles dados, a forma como você interpreta, a forma como você joga para a sua realidade, aí sim se torna um diferencial. O simples fato de ter não muda muita coisa. Uma outra coisa que a gente estava conversando ontem e que eu achei muito bacana é a questão justamente dessa conversa do entendimento do treino. A gente estava falando sobre o rapaz que ganhou a promoção de Botucatu, e aí falando um pouquinho do treinamento dele, e aí os meninos estavam dizendo assim, ó, a gente sempre coloca uma planilha de treino, mas ela é meio que uma sugestão, né? Você tem ali uma sugestão e há uma explicação para o cara entender o porquê daquele tipo de treino. A gente costuma dizer assim, que a planilha é um pedaço de papel ou é um e-mail, né? Se ela fosse resolver todos os problemas, eu entregava uma para cada um e falava assim, ó, toma, campeão. Eu vou Tava junto com a medalha. E vou pegar logo do campeão mundial, que é para você não errar mesmo. Né? Toma aqui faz. Então, existe todo um trabalho assim, em cima do que se é passado, do que se espera dele, entendeu? E o atleta, assim, ele ter autonomia para tomar decisões frente àquele treino, entendeu? Ele não pode simplesmente falar assim, agora vai em pé, não, vai sentado, não, levanta agora. A gente faz ele entender que ele tem que saber esse momento, esse torque. A gente estava hoje, por exemplo, falando com o pessoal, no dia do contrarrelógio, a gente estava numa discussão de como seria a fluidez, o torque ideal assim para você fazer no começo da prova. E hoje também é a mesma coisa, tanto que a dinâmica da prova de hoje foi, assim... completamente diferente do esperado, né? Pelo menos pra gente. Tem hora que os caras estavam num ritmo de conversa ali. Aí tu, mas meu, isso é os caras estudam, é aqui, ó. E dentro disso, assim, o Henrique mesmo, ó, até ontem, ele fez a leitura do que aconteceu. Ontem nós conversamos, ele pegou e falou assim, amanhã vai ser uma prova assim que vai ficar pouco morna, acelera, junta o bloco, vai, entendeu? E aí quando faltarem umas 2 voltas, ele vai começar a meio decidir. E foi essa dinâmica, né? Por essa questão de entendimento não só da prova, né? Mas dos atletas, a bagagem. Então, isso que a gente considera um fator importante assim, de autonomia, né? Você falou até da planilha, nós adotamos como método o seguinte, né? Tem até as planilhas do... Quem quiser dar uma olhada, entra no Instagram do Para Quem Pedala. Isso. A HE está disponibilizando para a gente, a cada 2 semanas, né, nós estamos fazendo? A cada 2 semanas a gente bota a planilha de treinamento do ganhador da promoção de Botucatu, Bernardo. Bernardo, nós estamos de olho, velho. Treina lá. Treina aí. Inclusive ele passou mensagem hoje que tava uma chuva absurda lá. Treina debaixo d'água, rapaz. Tá maluco? E se chover em Botucatu, né? Mário Roma não adia a prova, não. Então, teve um período que nós entramos numa discussão assim.
pro amador. Quando você coloca lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só que o amador tem compromisso, tem trabalho, tem um dia com maior estresse, assim, tudo coisas que acabam afetando para ele o desempenho, sei lá, de uma coisa que estava programada. Então nós começamos a pensar não em dias da semana, em dias de treino. Uma minha falou assim, poxa, eu tenho 5 dias para treinar disponíveis. Então para nós, o que é importante? A sequência e a quantidade de dias. Então a gente faz pensando nisso. Se você fez o treino na segunda-feira, para nós não importa se é segunda ou se é terça. O importante é que você fez os 5 dias e que você consiga fazer a sequência. Mas o descanso, aí que entra outro ponto que a gente vai trabalhando. Faz com que a pessoa olhe para a planilha, então ele vê, ele tem um treino de maior intensidade. Do dia 3. Então, assim, ele vai aprender a olhar e falar assim, poxa, hoje eu tive um dia de muito estresse, muito desgaste, e talvez eu não esteja tão bem para entregar naquelas condições. Na primeira planilha, às vezes ele sente um pouco essa dificuldade, depois se adapta muito bem. E ele consegue fazer essa leitura. Então a gente vai dando autonomia para ele olhar. Por que acontecia? A pessoa recebeu a planilha... Professor, hoje eu não consegui fazer o treino, eu estava muito cansado, aconteceu um monte de coisa. Porque quando a gente manda o treino, a gente conhece um pouco da rotina do atleta, mas a gente não vive a rotina dele. Então isso é uma questão muito importante, porque assim, uma coisa é eu saber que você está falando de treino. Depois do treino, a vida continua. Então, tem uma série de coisas aí que é muito importante, igual ele falou. Então, assim, por exemplo, a sessão e a programação semanal, o microciclo, entendeu? Ele vai estar com a ideia, o objetivo ele não vai ser mudado, entendeu? Tem aquela semana, o tipo de preparação que você está fazendo naquela semana, ele não vai mudar. O que vai mudar é a forma como você coloca em função da sua rotina. Pode ser que não mude, entendeu? Pode ser que se mantenha, mas ele tem a possibilidade de entender isso, que aquele dia não dava, então ele não pular o treino, tá? A gente não tá falando de trocar dias de treino. Vamos supor, treino 1, 2, 3, 4, 5. O treino 2 não deu, o treino 1 ele fez hoje, o treino 2 não deu para ele fazer no segundo dia, ele fez o treino 2 no dia do 3, só jogou para frente. Ele não vai perder a sequência, que para nós é importante ter sequência. Vamos supor que a quarta-feira era um treino chave. E quarta-feira o filho ficou doente, teve que trabalhar até mais, então ele pulou, simplesmente ele não fez. Só que a gente começou a analisar e falou assim, não, isso seria importante, então não importa, ele não fez na quarta, ele faz na quinta. Sim. Era o outro dia de treino. E tem funcionado bem esse modelo. Eu acho muito legal. Eu já treinei com alguns treinadores que dão esse espaço e eles até categorizavam isso em cores. Então, dentro da sua semana, você tinha lá 5 dias. Aí você tinha o treino-chave, era o treino de uma cortar, o outro... Então você sabia que ele falava assim, se você for matar algum, mata esse. Exatamente, né? Coloca isso. Então, assim, para o cara entender o que você está fazendo. Trazendo um pouquinho aqui para a nossa realidade Araxá aqui, amanhã, o que vocês acham? Qual vai ser a leitura da prova? Tá tudo em aberto, os caras estão ali um colado no outro. O que deu para perceber, assim, não tem nenhum dos atletas ali que estão na ponta. Legal que no masculino e no feminino, assim, está uma situação parecida, pelo menos na leitura que eu faço. Talvez o Elias possa ter uma leitura diferente. Eles estão bem próximos, não tem um atleta assim, que está muito destacado assim, fisicamente, né, na questão de preparação. Então aí o que vai entrar na minha concepção é a estratégia e como que o organismo do atleta vai responder para essa somatória, né? Porque às vezes a gente pode estar em níveis físicos muito parecidos, só que o meu corpo sentiu um pouquinho mais a sobrecarga do que o seu. Então, assim, talvez a prova, olhando assim de quem veio atrás, o Davi Rosa seja um que atire um pouco mais, porque ele precisa tirar tempo. É um atleta de bom nível, né? Não está, talvez, acho que na melhor fase, mas ele parece que está doente, tá um pouco doente. Com a faringite, eu acho, uma coisa assim.
Mas se ele tiver perna, é um que Vai. vai arriscar de qualquer jeito, porque ou ele tira tempo Ou acabou a prova pra ele. acabou a prova para ele. E nesse sentido ele não tem nada a perder. E aí lá na frente, acredito que talvez o Cocuzzi espere um pouco mais do Catriel e do Henrique, mas é aquele negócio também, se deixar a prova um pouquinho mais morna, aquele coisa para e vai, aí vai ficar ótimo para ele, porque é um atleta muito veloz. E aí ele aproveita isso daí, né? Talvez assim, pro Catriel e pro Henrique, melhor que a prova seja Mais tocada, né? mais Assim, tocada e mais intensa, tensa o não, tempo inteiro, né? não faça tantas oscilações assim, né? Amanhã eu acho que, assim, principalmente começo de prova, eles vão estudar bastante. Mas aí eu vejo assim, se de repente alguns atletas que estavam ali brigando, eles estiverem mais à vontade, eu acho que eles vão contribuir para dar um foguinho na prova, porque vai precisar disso. Porque um só na ponta ali, se tiver um só a fim de escapar, eu acho que vai ser difícil. O ano passado tinham mais caras aqui, então já selecionou um grupo de 5 logo no começo da prova. E eles foram até o final. Hoje, amanhã eu acho que não acontece isso. Amanhã eu acho que eles vão se estudar por muito tempo na prova. Então acredito que tudo pode acontecer. O feminino também, até conversei com a Raíza ao final, a americana, que até foi vice-campeã pan-americana, ela me falou que, assim, que ela tem um lado muito dessa questão de apostar da metade da prova para frente. Tanto é que hoje no short track, apesar da queda, ela conseguiu fazer um final de prova muito bom. Ela Né? deu uma recuperada. E se a Raíssa assim, tivesse atacado no momento certo, a americana chegava. Ela fez a leitura muito rápida, a Raíssa. De parabéns. Ela tá andando muito, né? Tá. Você vê que, assim, eu acho que ela tá puxando o nível do feminino pro alto, assim. Você vê que até a gente entrevistou a Vivi, vocês vão ver aí na chegada e no vlog de hoje. A gente parou para falar com a Vivi e ela falou também, ela falou, ó, a Isa tá puxando a gente para cima porque ela realmente está um nível acima do feminino. Aproveitando para a gente finalizar aqui, uma outra pergunta de preparação que eu acho que é interessante, que tem a ver com o descanso. Eu pensei que você ia chegar no cabelo já. Não, o cabelo é o final. O cabelo faz um vlog A gente vai dar o telefone do Pomba. Vai ter um vlog só pra... Eu não sei exatamente como é que está a preparação do Cocuzzi, mas teoricamente ele vem de uma prova explosiva, que é o Pan-Americano, né? E aí depois ele segue para uma prova explosiva que é aqui também. Aqui ainda tem um pouquinho mais de desgaste, porque são alguns dias, né? Mas ainda assim prevalece a explosão ao endurance, né? Já o Avança, o contrário. Teve tudo, né? Teve explosão no começo do ano, na etapa do Campeonato Mundial. Depois a gente teve o Cape Epic, né? E aí depois teve o Pan-Americano, também explosão de novo. E aí agora essa prova. É muito louco isso. Assim, teoricamente, o Cocuzzi devia estar muito mais fresco, vamos dizer assim, né? Tá com muito mais lenha para queimar. Como que você faz para mensurar esses descansos? Assim, por exemplo, se vocês tivessem 2 atletas com essas duas condições, que diferença de trabalho de descanso para recuperar o cara? Como que vocês fariam isso? Excelente questão. Primeiro, assim, o Henrique, nesse ponto, ele... vou chamar de fora da curva nesse sentido, porque ele sempre se adaptou muito bem com altas cargas. Então, talvez outro atleta... Não estou dizendo ser melhor ou ser pior, não. Sim, é uma característica dele. Dele. Então, ele consegue se adaptar bem com altas cargas por muito tempo. Então, tudo isso que ele faz são coisas que ele já fez por muitos anos na questão de treinamento. Só que, vi até no que eu assisti, fazer a propaganda de novo, lá do Hangout, ele até falou algo que sobre pico de performance. Hoje em dia, o Henrique, a gente não trabalha mais pico de performance. Por quê? Você tem uma temporada extremamente extensa e com prioridades, por exemplo,
Esse ano ele vai fazer todas as etapas da Copa do Mundo. Então, cada prova é uma prioridade. Para a equipe é fundamental. Não adianta ele, por exemplo, vir aqui ganhar essa prova, fez 8º na primeira etapa da Copa do Mundo, depois 30º, 40º, não interessa. Então, com isso, não só do Henrique, como outros atletas, uma tendência é não trabalhar com modelo de preparação convencional, que são picos de performance, então você tem um período de base, depois um período específico e um período que é considerado pico. Porque logo depois, com esse modelo, você é obrigado, assim, por questão de descanso, fazer um down com o atleta muito grande. Então, como que é desenhado hoje em dia? Bem, basicamente, são pequenos blocos. Então, o Cape Epic foi um bloco. Então, ele vem, faz uma recuperação, sabe? Depois que sai desses blocos, faz uma recuperação muito grande. Entra num outro bloco, que ele começou e uma questão assim, sei lá, o corpo não reagiu muito bem, no Pan-Americano não deu certo, o circuito também não favoreceu para as características dele, tudo bem. Vem a Copa Internacional, é um bloco. E recupera logo na sequência, você não continua com altas cargas. Porque caso contrário, para ele, nesse modelo, assim, ele não consegue chegar bem competitivo na próxima viagem em etapa de Copa do Mundo. Quando teve a Taça Brasil, para quem acompanha o Henrique, você vê que no dia seguinte da prova ele fez uma postagem lá que ele pedalou 150 quilômetros. Porque a prova e esse treino e outro que vieram na segunda era um bloco. Sim. Depois ele veio com um descanso grande. Entendeu? Então é uma linha de trabalho que a gente faz agora que tem dado muito certo. Muito, mas muito certo. E que muitos atletas fazem. Por exemplo, você pega o Nino. Se bem que fenômeno você não explica assim. Porque você pega o modelo do Nino e joga em 300 atletas, pode ser que às vezes um deu certo. Mas é porque ele é fenômeno. Então, esse modelo de blocos, assim, outros atletas no nível mundial, eles fazem. Porque para você conseguir sair e entrar numa forma competitiva nessas provas. Tem uma preparação mais prolongada, mais extensa, né? Porque você sai de uma bateria de provas, por assim, se você pegar um modelo mais tradicional, ele veio aí, teoricamente, ele só competir agora só final do semestre, ou lá, bater o pico, né? Sim. E então, assim, nesse modelo, você explora essas características do atleta. Agora, assim, eu acho que é legal deixar bem claro que existe todo um trabalho, um processo antes para você chegar nesse modelo, entendeu? Ele suporta isso, mas assim, não é assim, nossa, nós fizemos isso e deu certo. O cara, você vai preparando um atleta para suportar um calendário nesse formato, mesmo porque também foi acontecendo, então teve que ir moderando isso daí, então não é tão simples, né? Meninos, porra, prazerzaço. Valeu, mamas. Então, Valeu! valeu demais. Quer dar o telefone do Pumba? Opa, próximo vlog. Gente, brigadão mais uma vez. Daqui a pouco tá no ar. Ó, Curte a mandem gente, perguntas compartilha. aí, né? Qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver, HE Treinamento Esportivo, tem no Facebook, tem no Instagram. Qualquer dúvida, pergunta pra gente, a gente passa o canal pros caras. E é isso aí. Bom demais. Valeu. Valeu!